Olá pessoal, bem-vindos a mais um Manicast, o podcast da Manitou. Eu sou Carlos Viganó. Olá pessoal, meu nome é Paulo Silva. Nós vamos falar hoje aqui a pauta sobre as mini carregadeiras da Manitou. E antes da gente começar falando, eu acho que vale destacar um pouco mais da história da Manitou. Como é que a Manitou começou com essa linha de produto de mini carregadeiras, né? Basicamente, a Manitou lá em 2008, ela adquiriu uma planta nos Estados Unidos, né? Basicamente, as mini carregadeiras hoje são produzidas em Madison, né? Mas antes disso, a Mustang, que é uma marca centenária, já tem mais de 150 anos de existência, ela foi adquirida por uma outra marca americana, chamada Gell, né? Lá em 1998. Então, desde dessa época, né, a Manitou, ela não tinha nada de mini carregadeiras. O negócio dela sempre foi manipulador, sempre foi plataforma, outros produtos. E a partir de 2008, meados de 2008, ela decidiu comprar a Gell, que já detinha a Mustang, né, ou seja, duas marcas americanas, para entrar nesse mercado americano. E quando ela adquiriu essa planta, ela adquiriu a linha de mini carregadeiras e uma linha também de outros produtos como manipulador, algumas articuladas que eles vendem somente nos Estados Unidos. Hoje para o Brasil, a gente teve diversas mudanças, né? Mas falando um pouco sobre a marca Mustang, ela foi a segunda fabricante que começou com mini carregadeira no mundo. Primeiro arrefecido a água, né? Então é um projeto muito antigo, né, que já existe há muito tempo, é o segundo, né? E a marca da Manitou adquiriu já então essa planta. E toda a tecnologia. E veio junto toda a tecnologia e os avanços ao longo dos anos, né? Basicamente a Mustang, gente, a gente chegou a trazer em meados de 2013 para o Brasil, né? Só que houve uma mudança na marca. A Manitou, ela, aos poucos, né, desde 2018 para frente, ali, ela fez uma unificação da marca Manitou, até pela força da marca. Então, a Mustang, ela passou a se chamar apenas Manitou aqui no Brasil. As marcas Gell e outras só são vendidas nos Estados Unidos hoje, né? No Brasil, a gente só vende Manitou. Então, hoje, qualquer mini carregadeira que a gente estiver falando, nós vamos falar da marca Manitou. Sim, mas ainda tem algumas Mustangs rodando. Então, e esse é importante destacar, porque às vezes o pessoal vai ver lá uma Mustang e vai falar assim, opa, mas isso aqui é uma Mustang e não é uma Manitou. Gente, é exatamente a mesma máquina, né? A única diferença é que ela é pintada de vermelho e vem com Manitou. Os componentes, motor, todas as peças são exatamente iguais, tá? A gente realmente só fez uma mudança, sim, na marca. Para ficar com a identidade Manitou. E isso para nós também, principalmente na questão de revenda, né? Com a nossa revenda aí, a cobertura nacional, quando você fala de Manitou, você está falando da linha geral de produto, né? Quer falar um pouco sobre Vamos falar um pouco sobre o que seria uma mini carregadeira, exato, né? Até para o pessoal provavelmente já sabe, já conhece, mas ela tem um conceito básico de ser um equipamento compacto, né? Onde ela pode levar vários acessórios para diversos tipos de operações e funcionalidades. Então, basicamente é isso, tá? É um equipamento compacto que pode atuar em vários tipos de frentes aí, auxiliando outras operações ou sendo como principal equipamento de algumas operações, como carregamento e tudo mais. No mercado, né, vamos falar um pouco do mercado das mini carregadeiras, né? Meados de 2013, teve um volume grande de venda de equipamentos, e aí em torno de 3 mil, mais ou menos, né? E ao longo do período, até 2015, mais ou menos, foi caindo essa demanda, né? E a venda de equipamentos. A gente saiu de um mercado de 3 mil equipamentos e caiu para um mercado de 500 equipamentos ano, mais ou menos, tá? E de 2015 em diante, ele acabou retomando o número de vendas e de demanda de equipamentos, chegando um ano passado, um patamar de mais ou menos aí, pouco mais de 1.000 equipamentos vendidos. E com uma tendência de crescimento, né? Exatamente. Porque todo mundo sabe, quem é do mercado de construção principalmente, sabe que houve um período, né? Aquele 2015
até 2017, 2018 ali começou a ter uma melhoria. Só que o que aconteceu? Todo mundo que tinha esse tipo de equipamento na frota, ele basicamente parou de renovar, né? Ele já estava com a máquina parada, o mercado ficou parado. E a história desse equipamento ela é interessante porque o Brasil ele é conhecido por utilizar a linha amarela há muitos anos, né? E o mini equipamento, ele de certa forma ele também é um conceito novo, né? As pessoas não acreditavam muito numa mini carregadeira que ela podia fazer, se ela tinha condição de fazer. Era um equipamento subestimado, né? Foi no início. E aí quando você pega o custo de operação dele versus um equipamento grande, né? O equipamento aí de uma pá carregadeira convencional, né? Ele consegue ser muito ágil, ele consegue entrar em locais que os maiores não entram, e depois disso, acompanhado a isso, veio os acessórios, né? Os acessórios como vassoura, valetadeira, fresa, né? Que o pessoal aos poucos foi trazendo para o Brasil. E os próprios locadores acabaram vendo que seria um equipamento com custo baixo, mas com valor agregado de locação interessante, né? Isso fez com que esse mercado voltasse a ser fomentado. E fora a logística, né? Hoje, se a gente pega uma mini carregadeira, a mini carregadeira você consegue carregar num caminhão pequeno, é um equipamento aí de 2.500 quilos, quando, né, de médio porte. E então a logística dele, o consumo de combustível é bem menor, né, se comparado a um equipamento, até mesmo com uma retro, né, a retroescavadeira. A gente tem a retro, mas dependendo do que for a aplicação, a mini carregadeira hoje acaba sendo até mais versátil, né, do ponto de vista de aplicação e também de rental rate, né, de valor de locação, do que equipamentos maiores. Hoje a Manitou está focada em 3 modelos, tá? Seria 1350, tá? Para 680 quilos, o 1650R para 800 quilos ali em média, e um de porte maior que é o 2700, que já é para 1360 quilos, tá? Desses modelos, alguns vêm com high flow para você poder colocar alguns implementos, como a fresadora, tá? Mas na maioria dos casos os acessórios não necessitam disso, tá? Então dá para você colocar aí em toda a linha dos equipamentos de mini carregadeira Manitou. E por padrão, a mini carregadeira ela vem com a caçamba, né? Uma caçamba padrão, adequado ali com a largura da máquina. Então a forma de acoplamento, desacoplamento dos acessórios é muito fácil, né? É um equipamento muito simples, né, comparado a outros que a Manitou possui. Sim. E os principais acessórios o Carlos vai falar um pouco depois, mas falando um pouco sobre a aplicação da mini carregadeira, a gente vê que no Brasil ela é principalmente no mercado, no segmento da construção, né? Mas a gente sabe que Estados Unidos, outros países utilizam também na agricultura, né? Na indústria aqui também a gente tem na movimentação. Sim. Mas hoje o foco principal do mercado acaba sendo o mercado de construção. Sim. O mercado a gente sabe, né, que deu uma boa retomada agora. E como a gente falou, né, como ficou 5 anos praticamente sem renovação alguma, os equipamentos acabam ficando velhos, né? Eles acabam se deteriorando, né? A gente sabe que um equipamento desse é um equipamento de produção. Então, essa questão dele rodar muito tempo, passou ali muito mais de 4, 5 mil horas, ele já começa a ter muito problema, né? Então, essa troca, essa renovação, ela é necessária. Embora o custo de manutenção seja baixo, mas naturalmente, devido ao uso e tudo mais, você inevitavelmente vai ter que fazer a troca depois de um período. E é justamente nisso que a gente também está apostando. Nós, como fabricantes, acreditamos que o mercado, como o Carlos comentou, ele era de um patamar de 3 mil máquinas, né? Esse patamar ele caiu bastante por conta do mercado em si, né? Mas ano passado ele já fechou em mais de 1.000 máquinas e a tendência é continuar aumentando, né, Carlão? Esse intervalo aí também se deu por conta de preço também, né? Porque o pessoal tinha uma percepção de preço lá em 2013 e com o aumento de dólar e tudo mais, os equipamentos acabaram aumentando. Então, no ciclo de troca, alguns clientes talvez tenham achado que o valor estava um pouco maior do que o esperado e tudo mais, mas hoje isso já se equilibrou e se equalizou. Então, os valores atuais já são conhecidos por todos os clientes e a retomada foi de forma natural. Mas o mercado ele precifica isso em reais. Então, às vezes, é o que você comentou, né, Carlos? A absorção desses valores, às vezes o pessoal fala, pô, eu vou pagar
X valor numa mini carregadeira, eu prefiro comprar, sei lá, um equipamento maior. E o engraçado dessa questão da absorção do preço é que se você pegar equipamentos maiores hoje, percentualmente, né, o valor de locação ele é menor do que você investir em 2 mini carregadeiras. Por quê? O pessoal tem agregado muito acessório, né? Então você pega uma mini carregadeira, uma prestação de serviço com vassoura, né? Ele tem um valor de locação muito interessante, né? Quando você junta acessório, máquina, isso daí passa a ser bem, e bem muitas legal. vezes até naquela época, o valor, se você pegar o valor em dólares, né? Naquela época, provavelmente, hoje ele aumentou pouca coisa em dólares, mas na verdade a questão realmente é a conversão para reais. É o 2 para 1 versus 5 para 1, né? É isso aí que acaba pesando no valor final. E um ponto também que vale destacar é que esses equipamentos, eles cada vez mais, eles não são somente locação, né? Puramente locação. Muitas vezes eles são prestação de serviço, é onde você consegue agregar mais valor, né? Porque quando você vai fazer uma limpeza de um terreno, a gente está vendo muito crescimento de condomínios, né? E até engraçado, porque teve um condomínio que a gente visitou, num cliente, né, que a gente foi, e ele falou, olha, eu não tiro mais a máquina daqui, esse condomínio está em crescimento, ele vai ficando lá e o pessoal loca de mim, né? Toda vez que alguém precisa fazer uma limpeza de terreno, ele vai... Além do uso próprio, ele ainda consegue fazer a prestação, exatamente, né? Fazer a limpeza, fazer tudo. Então ele deixa o equipamento lá quando tem a demanda. E ele se capitaliza em cima das horas paradas do equipamento, que teoricamente ficaria parado, ele está se capitalizando aí. Exato. É claro que nem sempre, né? A gente sabe que se surge um contrato anual, é muito melhor você ter a garantia de receber, né, mensalmente, mas foi uma ideia interessante, porque você pega um condomínio em crescimento para limpezas em geral, é a máquina que quase sempre vai estar trabalhando, né? A gente pode falar um pouco agora sobre a questão das características técnicas do motor, Paulo? Eu acho que isso é interessante. A gente falou que trabalha basicamente 3 modelos. A gente chama de pequeno, médio e grande. Por que isso? O pequeno são máquinas aí entre 600 e 680 quilos. Isso varia de fabricante para fabricante. Por que isso, gente? Por que o Carlos mencionou isso? Porque os fabricantes em si, a própria Manitou, ela trabalha uma faixa de capacidade, né? E aqui nós não vamos falar de peso operacional, nós vamos falar de capacidade de carga, que fica mais fácil para a gente distinguir aí os 3 modelos. Então, quando eu estou falando do modelo pequeno, que é de 612 a 680 quilos, pode ser que um concorrente fabricante nosso trabalhe ele de 680 a 750. Então, a gente tem que ver muita aplicação, o uso. Por exemplo, eu não preciso de um equipamento grande para trabalhar com vassoura. Aliás, se ele for menor, até melhor, né? É até melhor. E aí depois a gente tem o equipamento médio, né, que é a nossa 1650R, que basicamente ela varia ali entre 750 quilos a 816 quilos. Né? Então, essa faixa, o que vai determinar? Capacidade de carga. E se ela for tocar, por exemplo, uma fresa, fazer um trabalho de pavimentação, aí eu vou precisar ter o que a gente chama de high flow. Hoje, nas máquinas da Manitou, somente a partir da 1650R, ou seja, médio porte para cima, tá? A pequena, que é a 1350, a gente não tem. Isso daí, a gente não traz, na verdade, né, Carol? A gente só traz ela fechada com ar-condicionado, né? Aliás, todos os equipamentos hoje a gente está trazendo com ar-condicionado, cabine fechada, até por padrão de exigência dos próprios clientes e distribuidores. Acho que a gente teve até um caso em que uma mineradora, né, já não permite nem entrar mais sem ar, apesar de que a cabine, mesmo sem ar ou com ar, ela é sempre homologada, FOPS-ROPS, e um destaque, a Manitou tem de série, ou seja, toda máquina que a gente vê de mini carregadeira Manitou no Brasil, nós estamos falando de uma cabine FOPS-ROPS nível 2. O que significa isso? É uma máquina que tem maior resistência na cabine. Tá? Geralmente os fabricantes têm trazido ainda de nível 1, né, que é um pouco menos resistente, um pouco mais barato, mas a Manitou tomou essa decisão de trazer somente essa maior. E aí a questão do ar-condicionado, ela é importante porque se você vai trabalhar numa siderurgia, numa limpeza, num ambiente agressivo, você tem um problema sério ali com o operador, né? Ele está totalmente exposto. A gente, inclusive, teve um exemplo que, por incrível que pareça,
eles estavam fazendo uma limpeza, né, um desses clientes, e começou a voar material nele ali, né? Então a pessoa teve que parar a operação para poder fazer. Até o pessoal fala, pô, mas aí vai quebrar vidro. Mas não faz muito sentido, né, Carlão? Não faz, até porque isso aí o operador segurança, ele né? ganha em segurança, ele ganha em até desempenho, porque ele vai a questão da fadiga e tudo mais, e a própria saúde dele vai estar preservada com isso. Então, hoje, a priori, nós vamos trazer sempre máquina com ar-condicionado. Claro, se os nossos distribuidores falaram, olha, eu quero uma fatia disso para poder atender, porque, né, tem alguma exigência específica, a gente vai trazer. Mas, a princípio, sempre cabine fechada com ar-condicionado. O joystick, e um ponto também a destacar, também de série, sempre joystick hidráulico. Né? Para quem não conhece isso, gente, existem no mercado opções de alavanca, né, que a gente chama de hand-foot, T-bar, né, que é um negócio que você movimenta com a mão ali, até tem clientes que gostam, né? Mas o joystick hidráulico, ele é bem ergonômico, manutenção barata, a questão de precisão, né, como a gente fala que o joystick da máquina, né, como vocês estão vendo na foto aí, ele está ligado direto na bomba. Então, esse joystick, ele tem uma precisão direta. É diferente do elétrico. O elétrico a gente nem traz para o Brasil, né, porque ele tem um pequeno delay, ele demora um pouquinho mais. Né? E o custo de manutenção dele acaba sendo um pouco mais alto também. Se você precisar trocar alguma coisa, é realmente bem mais caro. Né? O nosso, ele acaba sendo, a gente fala hidráulico, mas ele tem ali os botões que são elétricos, né, mas todo o comando, frente, trás, né, e elevação do braço, ele fica no joystick. O acesso ao motor também é bem tranquilo, né? E tem esse ponto do acesso também, né? Como vocês vão ver aqui nas fotos, o acesso totalmente aberto, você consegue abrir o radiador da máquina. Visualizar, né? todos os componentes ali, fazer a manutenção, a troca de algum eventual componente e tudo mais, então é bem tranquilo. Acho que vale falar do motor também, né, Carlão? Sim. O motor hoje basicamente é Yanmar, né? A Yanmar, ela pertence inclusive ao grupo da Manitou, ela tem aí um share de aquisição do grupo, então basicamente as nossas mini carregadeiras elas vêm com motorização Yanmar. Né? Basicamente é um parzinho, né? A gente vende no Brasil a mini carregadeira, eles vendem a mini escavadeira, é um motor que vem até hoje, né, com 2 anos de garantia. Né? Então a questão de reposição e tudo mais já tem uma frota circulante grande, porque eles montam também outros equipamentos, então não é uma exclusividade da marca Manitou. Isso faz com que tenha um custo de manutenção baixo também, bem acessível. E nesses 3 modelos que nós falamos, né, a 1350, 1650 e a 2700V, a diferença é muito pequena, são motores 4 cilindros, né? A diferença é que eles são aspirados, a pequena e a média, a grande só que é um motor turbinado. Mas giram ali em torno de 49 HPs, né? 68 e 72 HPs respectivamente. Exatamente. Esses equipamentos também vêm com a telemetria, né? Para você poder fazer o monitoramento via satélite ou GPS, tá? Até para poder garantir as manutenções e a segurança do equipamento que você vai adquirir. E o legal também é que outros componentes, como por exemplo a bomba, toda a parte de, até mesmo uma mangueira ali que é Gates, uma bomba que é Bosch Rexroth, motor Poclain, facilita muito a parte de reposição. Né? É um equipamento que, a Manitou na verdade ela tem um range bem grande de mini carregadeiras. Para o Brasil, a gente decidiu trazer essas 3 por uma questão de reposição. Mas mesmo essas 3, que já têm mais de 10 anos, né, circulando no Brasil, são de componentes muito conhecidos. Então já são confiáveis. Você vai falar de uma bomba, vai falar de um sistema hidráulico, você está falando de uma Bosch Rexroth, você está falando de uma Poclain, que já são utilizados também em outros equipamentos. Né? E em geral, é um equipamento simples. Né? É diferente, por exemplo, de outras linhas que a gente tem. Mas é um equipamento muito rápido, muito ágil. Sim, né? Sem muita complexidade. Sem complexidade alguma. Para poder ter uma fácil manutenção quando for necessário. E os acessórios hoje, acho que vale falar dos acessórios, né, Carlão? Os acessórios basicamente são os principais. Né? A máquina ela sempre vai acompanhar a caçamba, né, adequada à largura da máquina. Depois você tem muito uso da vassoura. A vassoura é muito utilizada. Bastante. Garfos.
os garfos, né? Então a gente parte do ponto que o garfo, né, e a caçamba, a gente sempre considera a mesma capacidade. Então se a máquina tem, por exemplo, 680 quilos na caçamba, ela vai carregar com garfo, né? Depois a gente tem muito uso, né, principalmente por conta de saneamento, aplicações que estão em alta agora no Brasil. Você tem também aplicações de valetadeiras, né, de terra. Você tem, por exemplo, a aplicação de fresa, para quem é do segmento de pavimentação. Exatamente, né? Tapa-buraco, pequenos reparos no asfalto, elas são amplamente utilizadas, né? Mas lembrando que vai precisar sempre do high flow, tá? Para esse acessório específico. Inclusive, essa questão da fresa é uma coisa que vale destacar, porque em geral, explicando até o que é o high flow, né? O que é o fluxo alto aí em inglês, né? A máquina, toda a mini carregadeira da Manitou, ela trabalha o que a gente chama de vazão padrão, né? Standard flow, em torno ali de 70 litros, né, por minuto. E quando você tem esse alto fluxo, esse high flow, ela vai passar ali em torno de 110, 114, 130 litros por minuto, ou seja, ela quase que dobra, né? E isso daí faz com que ela possibilite trabalhar com fresa, que demanda um alto fluxo, né? Demanda não só da máquina, motor, pressão, mas essa vazão é importante para que ela possa acionar o acessório. Exatamente. Então, quem tentar, por exemplo, montar uma fresa, né, a gente chama, até reduz o nome, né? Em vez de chamar de fresadora de asfalto, a gente chama de fresa, né? A fresa, para quem tentar montar no Standard Flow e ela tiver uma vazão alta, demandar vazão alta, ela não vai funcionar, né? Até porque ela vai precisar de força para fazer o desgaste ali do asfalto, né? Então isso demanda uma vazão maior, naturalmente. Então, ainda persistindo sobre a fresa, a gente tem geralmente tamanhos até 16, dependendo do fabricante da fresa, até 18 polegadas, né, de largura, que você consegue montar no Standard Flow, né? Mas a partir de 18, a mais comum até 24 ou 40 polegadas, ela já vai demandar o uso do High Flow. Então, só um ponto de atenção, né? Hoje as mini carregadeiras, dependendo do modelo, você precisa ter o High Flow, e na mesma máquina 1650R nós temos a opção com High Flow e sem High Flow. Então, para quem é de pavimentação, a gente já indica, compra com High Flow, porque realmente em algum momento você vai utilizar a fresa. Para quem vai trabalhar com uma vassoura e tudo mais, aí nem precisaria ser um equipamento de médio porte, pode ser um de pequeno porte. Exatamente, já atende muito bem. Um outro aspecto que também a gente gosta de comentar, quando a gente fala da vassoura, você tem a situação ao contrário. Você tem uma máquina de alta vazão, né? E essa máquina, quando você conecta a vassoura no alto fluxo, né, no high flow, ela também pode apresentar problema, porque daí é a situação inversa, né? Você tem uma vassoura ali trabalhando na alta vazão, isso provavelmente vai voltar para a máquina em aquecimento, vai gerar pressão e tudo mais, e isso vai aquecer. A gente teve até um caso, né? Pode a máquina também. Exato. E a gente teve um caso, né, que em vez de eles montarem no Standard Flow, né, ou seja, como vocês estão vendo na foto, ela tem um lado que é o Standard Flow e o outro lado o High Flow. Se ele montar do lado errado uma vassoura, provavelmente isso vai... Por isso a importância de dimensionar o equipamento para o acessório correto, né? Isso inclui, no momento em que a nossa rede de distribuição vende esses equipamentos no Brasil, basicamente eles dão esse treinamento, explicam sobre isso, tá? Por que a gente até fala e frisa um pouco mais dos acessórios? Porque muitas vezes o cliente já tem uma fresa, já tem uma vassoura. Então, só reforçando, as mini carregadeiras da Manitou são totalmente compatíveis com acessórios já do mercado, né, de outros fabricantes e tudo mais. Então, a montagem ela é muito simples. Eventualmente, ali, dependendo do fabricante do acessório, você só precisa colocar um engate, né? Fazer algum adaptador, alguma coisa do tipo, né? Mas nada que não vá funcionar, o encaixe ali, inclusive, é padrão, tá? Então é bem tranquilo. Ou seja, é um equipamento muito simples, muito utilizado e que vai continuar expandindo bastante no Brasil. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Manicast. Sigam nossas redes sociais, curtam nossas páginas e, em caso de alguma dúvida ou alguma solicitação, podem acessar o nosso site, tá? Que vocês terão mais informações a respeito dos equipamentos Manitou. Obrigado, pessoal. Obrigado.